Bem, pessoal, conforme o combinado, essa é a aula de heredograma, que também vai cair na prova. Trata-se de uma representação gráfica de genealogia, uma representação por graus de parentesco. E como dentro da lei de Mendel, a nossa ideia é trabalhar a transmissão das características de uma geração para a outra, usando lá os conceitos dominante, recessivo, homozigoto, heterozigoto. Isso tudo vai ser aplicado dentro dessa representação gráfica também. Então é muito importante a gente saber fazer a interpretação disso, tá? O sexo feminino, ele sempre vai ser representado pelo círculo, o sexo masculino pelo quadrado. Então toda vez quadrado, sexo masculino, círculo, sexo feminino. Quando tem esse traço no meio, representa um casamento, tá? Então aqui tem um casal, depois esse indivíduo 4 e 5 também é um casal, e o 7 e 8 também são casais. Quando parte esse traço aqui do meio, é a representação dos filhos desse casal, portanto o casal 1 e 2 tiveram 3 filhos, sendo esses 3 o 5, o 6 e o 7, portanto aqui eu tenho 3 irmãos, né? 2 moças e um rapaz. Aqui nesse traço está representando também os filhos, portanto esse casal 7 e 8 tiveram aqui 4 filhos, né? São 4 irmãos, aqui o 13, o 14, o 15 e o 16. A mesma coisa com o 4 e o 5 aqui, casal, e tiveram esses 4 filhos. No caso do homem 4, ele tem um irmão 3. Enfim, acontece que nessa genealogia, além de descobrir casal, filho, quem é do sexo masculino e quem é do sexo feminino, tem também a representação de bolinhas e quadrados que são pintados, né? Como o 2, o 6, o 3 e o 4, o 12, o 10, o 15... Esses pintados significa que são afetados por alguma doença. E aí o exercício, ele pode dar o exemplo de doença que ele quiser. O fato é que esses pintados são afetados por algum tipo de anomalia genética. Tudo bem? Até aqui? Caso até então não tenha entendido essa primeira parte, precisa procurar o professor, tá? Continuando. Toda vez que você tiver uma genealogia, a primeira coisa que você tem que procurar aqui é qual é o casal igual que teve filho diferente. É a primeira coisa que tem que ser pesquisada, tá? O 1 e o 2 não são casais iguais, porque o 1 é normal e o 2 é afetado. O 4 e o 5 também não são casais iguais, o 4 é afetado, o 5 é normal. E aqui eu tenho um casal igual, os dois normais, que tiveram um filho, 15, afetado. Então, essa é a situação que vocês vão ter que procurar em todos os heredogramas. É por aí que você começa a fazer a sua análise. Toda vez procurar aonde está o casal igual que tem filho diferente. Isso porque, terceiro ano, nessa genealogia nós temos que descobrir quem é recessivo. Isso significa que temos que procurar aí descobrir quem é o azinho, tá? Toda vez que vocês encontrar o casal igual que tem filho diferente, automaticamente só vai ter uma possibilidade possível, que é o casal igual ser heterozigoto, azão, azinho, e o filho diferente ser o azinho, ser o recessivo. Perceba que essa é a única possibilidade cabível, porque não tem como o casal azinho ter filho azão. É impossível isso, tá? Então toda vez que você encontrar o casal igual com o filho diferente,
automaticamente já coloca, obrigatoriamente, o azão, azinho para os dois casais iguais e o azinho, azinho recessivo para o filho diferente, tá? Vamos fazer isso aqui nesse exemplo. O casal 7 e 8, então, portanto, é o azão, azinho, e esse filho diferente aqui é o azinho, azinho. Isso porque o filho diferente, ele pega um azinho que veio do pai, mais um azinho que veio da mãe. Por isso ele fica azinho, azinho. Então, nesse caso, nós temos os pais normais dominante. Lembrando que basta um azão que já determina a característica dominante. Não precisa ser os dois azão, tá? Então, tem o casal normal que é dominante. E agora a gente descobriu que o recessivo da jogada aqui é o afetado. Isso significa que todo mundo, nesse caso que é afetado, vai ser azinho, azinho. Essa é a forma de você matar a charada, descobrindo quem é recessivo. Nesse caso, o recessivo é quem é afetado pela doença. Então, automaticamente, já vamos colocar o azinho, azinho em todo mundo que é afetado. Esse 2 aqui é azinho, azinho. O 6 é azinho, azinho. O 3 e o 4 são azinho, azinho, os dois. A filha 10 é azinho, azinho. O 12 também é azinho, azinho. E o 15 eu já coloquei. E aí o que a gente vai fazer agora? Aqueles que está faltando preencher, que são normais, a gente sabe agora que pelo menos um azão vai ter. Pode ser azão, azão, ou azão, azinho, pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto, tá? Por exemplo, esse pai aqui, que é o de número 1, ele vai ter um azão, porque ele é normal, e veja que a filha 6 é azinho, azinho. Isso significa que um azinho ela recebeu da mãe, porque a mãe não vai passar os dois azinhos para a geração seguinte. Um azinho é o da mãe, o outro azinho obrigatoriamente é do pai, portanto eu descobri que o pai é azão, azinho, heterozigoto. Essa mulher aqui, ela vai ter um azão, porque ela é normal, e olha só, esse azão ela recebe do pai, porque a mãe não tem azão. Ela recebe do pai, automaticamente a mãe vai passar o que para a geração seguinte? Se a mãe só tem azinho, azinho, ela passa o azinho para a filha de número 5. A filha 5 também é heterozigoto. Continuando, 7 e 8 já está preenchido, agora vamos nesses últimos aqui. Essa mulher aqui, ela tem um azão, porque ela é normal. Esse azão ela recebe da mãe, porque o pai não tem azão. Se o pai só tem azinho, azinho, é porque um azinho é passado para cá. A 9 também é heterozigoto. Mesma coisa vai acontecer com o 11. Ela vai ser azão, porque é normal, então recebe da mãe. O pai é azinho, azinho, passa um azinho. Vocês verem que eu consigo completar quase todos aqui, né? Para terminar, o 13, o 14 e o 16, tá? Vamos lá, perceba que agora o 13, o 14 e o 16 é outra história. Porque eles vão ter um azão, que ele pode ter recebido de qualquer um, porque os dois genitores têm o azão. Pode ter recebido do pai, pode ter recebido da mãe, pode ter recebido dois azão, pode ter recebido um azão e um azinho, e aí não dá para ter certeza agora. Quando não dá para ter certeza, você coloca o primeiro azão e um traço. Aqui vai ser a mesma coisa, um azão e um traço, e tudo bem colocar um azão e um traço. É porque ele cabível, ele pode ser tanto o homozigoto dominante quanto o heterozigoto. As duas situações são cabíveis, o traço serve para isso. Tudo bem? Isso é a coisa mais importante que vocês têm que saber. Identificar qual é o casal igual que tem filho diferente, coloca azinho, azinho no filho diferente, e aí você termina de completar todo o restante. Tem situações que vai ser um pouquinho diferente,
Porque veja, nesse caso agora, que é diferente, eu quero fazer questão de comparar os dois. Esse é mais comum, esse é mais difícil cair no exercício. Vamos lá. Onde está o casal igual que tem filho diferente? Porque a primeira coisa que eu tenho que pensar é isso. 1 ou 2 não são iguais. E aqui ele usa esse código na lateral de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Por isso que ele repete, né? 1 e 2 da primeira geração, 1 e 2 da segunda geração, e aí tem aqui o 4, eu esqueci de colocar o 5 aqui. O 4 e o 5 são iguais, é um casal igual que tem filho diferente. É por aqui que eu começo. Sempre eu começo com o casal igual que tem filho diferente, independente de quem está pintado ou não. Ok? A situação do pintado, mesma coisa, está indicando que os pintados são afetados por alguma doença, alguma anomalia genética. Lembrando que o exercício pode colocar qualquer tipo de doença aí como exemplo. E aí, o que o professor disse? Que identificou o casal igual, você coloca heterozigoto para o casal, e depois o filho diferente, coloca azinho. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Casal igual, heterozigoto, filho diferente, recessivo. Faço a mesma coisa aqui. Casal igual, heterozigoto, porque essa é a regrinha que vocês têm que aplicar. Filho diferente, recessivo. Opa, professor, tem alguma coisa diferente. Vamos lá, o professor vai sair de cena. O que está de diferente aqui, nessa situação? O que mudou? Vamos lá? Aqui os pais eram normais, o filho era recessivo. Só que agora aqui, os pais são doentes, os pais são afetados. E os filhos nasceram normais. Então, enquanto que aqui quem era doente era azinho, recessivo, agora aqui os normais é que vão ser recessivos. Significa que a doença em questão, nessa jogada toda aqui da genealogia, é porque a doença é dominante. Aí vamos lá. Descobri quem é o recessivo. Agora, nesse caso, são os normais. Aqui o recessivo era os afetados. E o que eu fiz aqui? Coloquei azinho em todos que eram afetados. Aqui quem é azinho? O normal. Coloca azinho em todo mundo que é normal. Normal, agora é azinho. Azinho. Todos os que não são pintados, nesse caso aqui, são azinho. Toda vez vai ter pelo menos um casal igual com filho diferente para você localizar. E é isso que você tem que se atentar. Para terminar, então, vamos completar. Então, agora os afetados vão ser dominantes, tá? Esse daqui, ele vai ter um azão, porque agora o afetado é dominante. Tem a filha 3, azinho. Vamos lá, raciocínio. Se a filha é azinho, não pegou os 2 azinhos do pai. Significa que um azinho veio do pai, o outro azinho veio da mãe. Aqui, vamos lá, vai ser a mesma coisa. Nesse caso, o afetado é dominante, vai ter um azão. Tiveram filhos azinho. Todos os filhos pegaram os 2 azinhos da mãe? Não foi isso. Significa que um azinho é o da mãe, o outro azinho é do pai. Então o pai também tem um azinho. Por isso que o pai, no caso doente aqui, pode ter a filho normal. E aí, para terminar, esses 2 a gente põe então o azão e o traço, porque pode pegar tanto os 2 azão dos genitores, ou então um azão e um azinho. Toda a explicação se resume aí nesses 14 minutos. Eu espero que agora vocês treinem isso em casa e na próxima semana a gente se vê ainda na avaliação. Até mais, bons estudos.